Fala, gente, boa noite. Que bom que você está aqui. Você tomou essa decisão de estar na casa do Pai hoje de noite. E é uma alegria quando a gente tem essa oportunidade de a gente entender um pouco mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida. A gente vai falar um pouco hoje sobre crescimento. Mas antes de tudo, eu quero perguntar uma coisa para você. Você se considera maduro? Pensa um pouquinho agora. Talvez um dos grandes pontos que a nossa juventude, essa juventude, ela é resumida seja pela imaturidade. Imaturidade por várias decisões que nós tomamos a cada dia da nossa vida. Só que é um perigo quando a gente generaliza isso. Quando a gente tenta colocar para todas as pessoas. Sim, existem pessoas que são completamente imaturas. Mas agora eu estou perguntando para você, não precisa responder, nem para a pessoa que está do seu lado. Você se considera uma pessoa madura? Tá, vamos caminhar um pouco. Pense agora nas últimas decisões que você tomou na sua vida. Representa uma maturidade? Bom, se você está aqui essa noite, pode ser um bom indício, uma boa escolha que você fez. Se a nossa maturidade está resumida nas nossas decisões, foi um bom começo. Nós estamos na casa de Deus, em vez de nós estarmos em qualquer outro lugar desse universo. Mas vamos um pouquinho além disso. Pense um pouquinho mais nesta semana que passou. As decisões que você tomou para a sua vida foram decisões maduras? Ou talvez você sabe que você tomou uma decisão que não foi tão madura, que você partiu ali para o lado da imaturidade. É muito interessante quando a gente começa a analisar a nossa vida nesse quesito, se realmente eu sou uma pessoa madura ou não. Mas afinal, o que é maturidade? Bom, pesquisando um pouco, maturidade pode ser o espaço de tempo de uma vida, compreendido entre a juventude e a velhice, ou uma condição da pessoa que está em uma fase adulta do seu desenvolvimento. Qualquer desenvolvimento. Em que fase você está? Você está engatinhando ainda? Ou você já está talvez até na velhice? Ou está ali na maturidade, na parte adulta? A gente vai falar um pouco hoje sobre maturidade espiritual. Aí a gente vai um pouquinho mais a fundo nesse tema. Na sua maturidade espiritual, se você, pensando um pouco, em que nível você se coloca? Em um bebezinho na fé? Ou uma pessoa que já tem um certo grau de experiência, já sabe como as coisas funcionam, já sabe tomar as próprias decisões, sabe o que é certo, o que é errado, sabe o que agrada e desagrada o nosso Pai do céu? Quando a gente fala em maturidade espiritual, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, não é errado para uma pessoa nova na fé ser imatura. Não, não é. Da mesma forma que não é errado uma criança ser infantil. Faz parte. Quando a gente olha uma criança colocando a cueca por cima da calça, vestindo o lençol e saindo gritando assim para tudo que é canto, afirmando que tem visão raio-x, é fofo ou não é? Muito legal. A gente fala, olha que coisa linda. Agora imagina só o seu pai, o seu avô, colocando a cueca por cima da calça e afirmando para todo mundo que tem uma visão raio-x. No mínimo, constrangedor e estranho. Algo não está certo ali. Mas é interessante que quando a gente fala é a mesma coisa para a maturidade espiritual. Quando a gente entende um pouco sobre isso, e quando a pessoa já conhece a Cristo, conhece os caminhos há um tempo a mais, algumas atitudes já parecem estranhas, perturbadoras para algumas pessoas. Porque subentende-se que, se uma pessoa já tem um certo grau na caminhada cristã, ela já é um pouco madura. Ela já sabe discernir o certo do errado. E as atitudes que ela toma ao longo do seu dia, as concepções, as ideias, o que ela fala, como ela interage com as pessoas, se é madura, ela deve então seguir o exemplo de Cristo. Agora é muito estranho quando uma pessoa já tem um contato já com Cristo, e na forma de falar, na forma de pensar, na forma de interagir com o próximo, demonstrou uma imaturidade espiritual. Quando a gente fala de maturidade espiritual, pelo menos então, essa pessoa deve ter 3 indicativos.
Mas essa mensagem é só para quem já tem algum tempo conhecendo a Cristo? Já tem uma maturidade espiritual? Não, pelo contrário. Porque da mesma forma que é normal uma criança ser infantil, é normal que ela cresça e que ela se desenvolva e que ela não fique com os mesmos gostos a vida inteira. Então, se você conheceu a Cristo há pouco tempo, essa mensagem é para você também. Para você analisar a sua vida, se você ainda continua naquele mesmo estágio, lá do início, quando aquele primeiro amor, quando você conheceu o Evangelho, entrou no seu coração. Enquanto a gente vai conversando sobre a palavra de Deus, comece a pensar, você mudou? Você é uma nova pessoa de quando você conheceu a Cristo, há 1, 2, 3, 10 anos atrás? Aquilo que você gostava, que lhe causava prazer, aqueles lugares que você gostava de frequentar, hoje, tem aquela mesma vibe? Você ainda gosta? Você ainda tem aquela sensação? Ou você já acha estranho e fala, não, realmente eu errei. Não, realmente era uma atitude matura que eu tinha para a minha vida. Primeiro, o primeiro indício que uma pessoa madura deve ter para a vida dela, deve ser um desejo por um alimento sólido. É muito legal quando a gente conhece a palavra de Deus, a vontade dele pelos evangelhos. Tanto que, se você ainda não leu a Bíblia toda, comece pelos evangelhos. Muita gente começa ali por Gênesis, Êxodo, Levítico, a gente já esquece, depois a gente retoma. Comece pelos evangelhos. É muito legal quando a gente vê a palavra de Deus, a vida dele, o ministério dele. Isso é envolvente. Só que não é um todo. E muitas pessoas que quando conhecem a Cristo, começam por esse evangelho. Vamos colocar por aquele leite espiritual. Mas o tempo vai passando. Só que ela continua tomando aquele leite espiritual. E esse leite espiritual é necessário todos os dias da nossa vida. Aquele desejum. Só que é preocupante quando a gente já conhece a Cristo e a gente passa uma vida, uma pessoa de 20 anos que ainda só se alimenta de leite. Quando a gente não tem aquele prazer em conhecer a vontade de Deus um pouco mais a fundo. O que realmente a Bíblia fala, o Antigo Testamento, quais são as doutrinas, qual que é a vontade de Deus mesmo para a nossa vida. Quando a gente fala em profecia, a gente fica até assustado, é um bicho-papão, mas será que realmente é tudo isso? Será que eu já tenho uma maturidade a ponto de entender a vontade de Deus por meio de uma profecia? Por meio daquelas histórias dos reis lá do Antigo Testamento? Quando a gente fala então desse alimento sólido que é a palavra de Deus, a Bíblia lá em Hebreus também nos revela um pouco sobre esse avanço, sobre esse crescimento da maturidade cristã. Hebreus no capítulo 5, no versículo 11, se você está com a sua Bíblia aí, abra em Hebreus no capítulo 5, no versículo 11. Aqui a gente encontra uma advertência. Se você leva isso como um ralo para a sua vida, por favor, leve então como um ralo amoroso, de um pai que sabe que você precisa crescer, ele está brigando ali contigo, só que é para o teu bem. Hebreus capítulo 5, no versículo 11, diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. O primeiro indício de uma pessoa que já tem uma maturidade cristã é essa vontade, esse anseio por um alimento mais sólido. Começar então ali o arroz e o feijão. O leite também é importante, mas avançar. Desde que você começou a conhecer a Cristo. Como eu disse, pode fazer pouco tempo ou há muito tempo. Você tem esse desejo de explorar a vontade de Deus? Eu sei que é muito legal a gente adorar. Eu sei que é muito legal a gente se reunir com os nossos amigos, a gente vir para a igreja, cantar louvores, se envolver. Isso é legal, isso faz parte também. Mas você anseia pela mensagem? E não só pelo louvor? Você anseia algum tema um pouco mais profundo que te faz pensar sobre a realidade do mundo? Sobre esse cristianismo que você está vivendo? Se não, ponto, já é uma coisa começar a pensar, será que realmente eu estou avançando na minha caminhada ao lado de Cristo? Ou eu ainda estou lá no leite?
e tem alguma coisa me travando. Um segundo indício de uma pessoa que é uma pessoa madura espiritualmente é uma consciência formada pelas Escrituras e não pelas opiniões. A gente vive hoje em um contexto onde há diversas opiniões sendo espalhadas por diversos meios de comunicação. É até difícil, parece que a gente escolher algum. De um lado a galera fala uma coisa, de outro outra coisa, só que ao mesmo tempo tem outras versões aqui e tem outras versões ali. E a gente fica nessa busca, a gente tentando se adequar a que público que eu pertenço, a que nicho eu pertenço. Qual deve ser a minha opinião? Cara, essa galera é da hora. Então eu quero pensar como ela pensa. Não, pelo contrário, eu gostei que ela desaba em cima do outro grupo. Eu também vou fazer o mesmo. Esse é um sinal de imaturidade cristã. Porque a partir do momento que a gente entende que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, a nossa vontade, a nossa opinião deve estar baseada na vontade de Deus nas Escrituras, aí sim a gente começa a caminhar em uma maturidade cristã. Aí que a gente começa a entender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Romanos, no capítulo 14, no versículo 1, diz assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Isso parece comum em nossa mente, que talvez você já esteja pensando sobre política. E eu nem falei sobre política. Eu falei sobre alguns nichos. Mas é tão interessante que se uma pessoa ela posta alguma coisa nas redes sociais, é errado, e a gente gosta de comentar, a gente gosta de lascar com aquela pessoa. E a gente não entende que isso é um sinal de imaturidade. E quando eu estou falando dessa maturidade espiritual, eu não falo só ser uma criança ou ser um jovem, porque é muito sim possível que um jovem da nossa geração possa ser até mais maduro do que outras pessoas que já estão com idade avançada. Porque é diferente quando a gente trata da espiritualidade. Quando você vê uma pessoa argumentando alguma coisa, qual que é o seu desejo? De se juntar com o seu grupo e ir contra ela, ou se juntar, abraçar a causa e falar assim: eu vou defender, mesmo que eu tenha que transgredir alguns mandamentos. A gente gosta de se envolver com alguns tipos de pessoas, com alguns tipos de grupo. E a nossa mentalidade, a nossa formação, aquilo que nós pensamos que deve ser o correto ou não, está baseada nas opiniões da sociedade e não nas Escrituras. Bom, um terceiro, então, indício sobre uma maturidade espiritual é uma sensação de humildade quando Deus nos usa. Deus ele utiliza pecadores, você sabe por quê? Porque não há mais ninguém a ele usar, todo mundo é pecador. Então, se todo mundo é pecador, não existe um melhor do que o outro. E a gente sabe muito bem esse negócio, não existe pecadinho e pecadão. Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Mas uma pessoa que ela é utilizada por Deus, ela tem um senso de humildade, um senso de gratidão por ter esse privilégio de poder ser utilizado por Cristo para a obra dele. Enquanto uma pessoa imatura gosta de se achar, gosta de pegar o púlpito para ela e fazer um show, entendendo que tudo aquilo que ela sabe vem dela, da capacidade dela, e despreza todos os ensinamentos de Deus. Despreza que quem utiliza ela é o próprio Deus. Não tem mais esse senso de humildade. E quando a gente olha na palavra de Deus, a gente entende muito o que é a humildade com a vida de Paulo. Paulo era altamente capacitado. Ele tinha o entendimento das Escrituras. E mesmo assim, ele se compara ao principal dos pecadores. Tudo para mostrar a extensão da misericórdia de Deus. Ele diz que ele não é digno para nada, que ele é inadequado para levar a mensagem de Deus. Paulo, e gente, se for para comparar com algum padrão, Paulo é legal. E se eu for comparar o meu cristianismo com Paulo, eu fico com vergonha. E ele se achava indigno a cumprir a mensagem de Deus. Isso era uma humildade. Uma pessoa imatura na fé é completamente diferente. Acha que o reino, que o mundo gira sobre ela.
em volta dela e que, como se nada importasse a não ser a minha própria opinião, o que eu acho que deve ser feito. Um ego totalmente inflado. E por isso que cada vez mais e mais pessoas têm se perdido. E que têm passado anos, décadas, e continuam uma criança com uma infantilidade espiritual. Quando a gente olha Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo entendia que todos nós somos apenas uma peça, uma criança a sermos aperfeiçoadas, que nós iremos crescer, que nós iremos amadurecer, que é normal uma pessoa nova na fé ser imatura espiritualmente, é normal. O que não é normal é que com o passar do tempo ela continue com as mesmas práticas, com a mesma imaturidade lá de trás. Você está refletindo na sua vida? No início nós comentamos, aquilo que lhe agradava, continua tendo o mesmo prazer hoje? Você ainda tem essa infantilidade? Um cristão que coloca uma cueca sobre a roupa e sai afirmando que tem raio laser? Um cristão que acha que consegue vencer o mundo sem Cristo, que não faz jus ao próprio nome de cristão? É interessante essa questão de maturidade espiritual. Como que crianças, adolescentes, jovens, podem ser sim exemplos para idosos. Mas como então nós adquirimos essa maturidade espiritual? Primeiro, a gente precisa então se adequar a algumas coisas bíblicas. Seguir alguns padrões. E entendermos que essa liberdade que o mundo fala não tem nada de liberdade. A verdadeira liberdade é quando nós estamos nos planos, nos sonhos de Deus. Somente quando nós entendemos isso, que a Bíblia não está desatualizada para o que nós vivenciamos hoje, pelo contrário, é que nós vamos estar amadurecendo espiritualmente. Então, como nós podemos nos tornar maduros espiritualmente? Primeiro, lendo a palavra de Deus. Sim, tendo um contato. A gente falou que esse leite é bom e deve ser diário. Mas quando a gente fala em se alimentar da palavra de Deus, é realmente entender quem é o Deus da mensagem. Entender a fundo o que acontecia na época. A que povo aquela mensagem foi destinada e como isso pode ter uma aplicação em sua vida. Agora, quando a gente fica apenas naqueles textos superficiais, Salmos capítulo 23, e fala, é muito comum quando a gente chega em uma casa e tem sempre uma Bíblia aberta. Geralmente está lá o que? Em Salmos 23, Salmos 91, 119. Mas é como se aquela palavra aberta fosse abençoar a casa. Com uma mera leitura superficial. Nós só vamos alcançar uma maturidade espiritual. Entendermos a vontade de Deus para a nossa vida quando nós ingerimos então um alimento sólido. Quando nós entendermos, lermos e estudarmos a palavra de Deus para a nossa vida. Um segundo ponto então é guardando os mandamentos de Cristo. Sim, porque é inaceitável uma pessoa que está caminhando ao lado de Cristo não compartilhar dos mesmos anseios. Não partilhar do mesmo estilo de vida que Jesus tinha. E isso inclui obedecer os mandamentos. Entendemos que os mandamentos da Bíblia não é algo bacana, legal, que eu possa escolher quando eu quero seguir ou não, e que se isso vai de encontro com a minha vontade, eu lanço fora. Nós só vamos amadurecer ao lado de Cristo quando realmente nós guardarmos os mandamentos. E aquilo que era aceitável antes, nós vamos entender que agora não é mais aceitável. Não é que é aceitável para a igreja, para a placa de igreja, para o que o ancião, para o que o pastor vai pensar, isso pouco importa. Mas deixa de ser aceitável por aquele pai que te ama. E eu tenho certeza que todo mundo aqui é filho, é natural. E a gente não gosta de magoar os nossos pais. Desde criança, quando a gente é birrento, a gente faz alguma coisa de errada e a gente vê que realmente hoje a gente pisou feio. E a gente vê o nosso pai triste, bate aquela dor no coração, aquele arrependimento, a gente vai igual um ursinho assim, desculpa. A gente não gosta de magoar quem a gente ama. Agora eu pergunto uma outra coisa, você ama a Deus?
Você realmente ama Deus? É fácil nós falarmos que sim. Olhe para as suas atitudes agora. Eu olho para minhas atitudes. Quando eu sei que algo vai magoar a Deus, eu continuo naquele mesmo caminho, falando assim, magoar é normal, depois eu peço perdão. Ou realmente eu falo, não tem como eu magoar o meu pai, que morreu por mim, que me ama, que me abençoa, que me protege. Então eu prefiro seguir a vontade dele. As suas decisões têm agradado a Deus? Você tem cumprido, seguido, vivenciado os mandamentos de Deus para a sua vida? Só quando nós entendemos que isso é essencial para um crente maduro é que nós vamos amadurecer. Terceiro ponto, nós só vamos amadurecer quando nós pregarmos a palavra. Sim, é como se nós fôssemos mendigos espirituais. E nós passássemos na rua e recebemos uma marmita. E nós entendemos que aquela marmita não pode ficar só comigo, enquanto vários nossos amigos estão passando muita fome. Essa é uma maturidade, quando a gente para de se importar apenas com o eu, com o que eu quero, com o que eu penso. É tudo sobre mim. E agora eu pego aquela marmita e eu quero agora compartilhar com as outras pessoas que estão passando fome, porque são os meus irmãos, porque passam as mesmas dificuldades que eu passo. Maturidade espiritual é quando você entende que esse leite é essencial, mas que esse arroz e feijão é essencial. A palavra de Deus, ela é como se fosse uma marmita, e eu tenho a necessidade de não deixar os meus irmãos passando fome. É ali que eu começo então a pregar a palavra de Deus, que eu entendo então que essa é a maturidade espiritual, sentir o que o outro está sentindo, e que como prioridade, que o outro se sinta bem, mas muitas vezes a nossa própria vontade, o eu quero, o eu acho, isso vai me beneficiar e está acima de tudo. Quando você conheceu a Cristo, talvez isso fosse normal, uma vida centralizada em você mesmo. Agora eu pergunto, e agora? Você se importa mais contigo ou com seus amigos? Com seus irmãos? Você ainda é uma criança espiritual ou está amadurecendo? Se você conheceu agora, lembre-se, é normal, faz parte, mas não faz parte permanecer para sempre desse modo. A gente precisa cada vez mais avançar, buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, louvarmos, adorarmos o nome dEle, mas entendermos a vontade dEle para a nossa vida. Carlos Drummond de Andrade tem uma frase que diz assim: a maturidade começa a manifestar-se quando sentimos que a nossa preocupação é maior pelos demais que por nós mesmos. Onde o seu cristianismo está centrado? Qual a vontade que tem prevalecido em sua vida? Deus, como um pai, Ele não deseja que o seu filho permaneça como uma criança irritante para o resto da vida. Deus, como um pai, não quer que você fique limitado ao leite. Ele o ama quando você o conhece. Ele ama quando você é criança. Mas Ele vai continuar o amando, o abençoando e o protegendo para que você se desenvolva. E a maior alegria desse pai é vendo aquela criança crescendo, dando os primeiros passos, entendendo que o propósito da vida dela não é passar uma vida inteira fazendo faculdade, trabalhar e ganhar dinheiro, mas é entender que aquele adolescente espiritual começou a entender que o propósito da vida dela é seguir a vontade de Deus. A felicidade desse pai é ver quando esse filho já adulto se preocupa mais com as outras pessoas do que com ele mesmo. A alegria desse pai é ver quando o seu filho, já na última fase do desenvolvimento, está extremamente comprometido a não ir sozinho para o céu, mas sim levar pessoas que ele ama do seu lado. Levar os outros moradores de rua, que são seus irmãos, para a Canaã celestial. Querido, eu não sei em que estágio da sua vida você está. Eu não sei se você conheceu a Cristo há pouco tempo. Se você ainda é uma criança espiritual. Louvado seja Deus por isso. Se você conheceu há pouco tempo, você é uma criança espiritual. Mas louvado seja Deus se você já conheceu a Cristo há algum tempo
e você tem visto a sua vida mudar. Você tem visto o seu desenvolvimento. E você tem então vivenciado aquelas coisas que lhe agradavam, não fazendo mais sentido para a sua vida. Louvado seja Deus, se o motivo que você está aqui, nessa noite, seja por um desses indícios de uma maturidade cristã. Louvado seja Deus, que quando você sair daqui, a sua vontade seja compartilhar a palavra de Deus com as outras pessoas e não guardar esse tesouro, esse ouro, a vontade de Deus nos seus bolsos e falar assim: semana que vem tem mais. Louvado seja Deus, se você aceita a decisão agora de começar a amadurecer. Se você sabe que você está estagnado há um bom tempo, louvado seja Deus, porque você decide agora mudar de atitude e conhecer um pouco mais da vontade de Deus para a sua vida e ser uma bênção na vida de outras pessoas. Isso é uma maturidade espiritual. Porque pouco importa se essa geração é resumida pela imaturidade, pouco importa se realmente você sabe, que pode ser talvez da maioria, mas se você sabe que você está na caminhada da maturidade cristã. Porque é isso que importa. Não o que o mundo pensa a nosso respeito. Não importa se o mundo está me criticando, se eu já me decidi ou não em quem que eu vou votar, pouco importa. Mas muito importa para o seu Pai, se você já decidiu servir a Cristo e não a este mundo. Se essa é a sua vontade, se realmente você quer amadurecer, se realmente você quer viver uma experiência ao lado de Cristo, que pode transformar a sua vida, eu convido você a fechar os seus olhos. Nós clamarmos ao nosso Pai por esse crescimento. Clamarmos ao nosso Pai por esse amadurecimento espiritual. Feche seus olhos e nós vamos falar com Deus. Querido grande Deus, como nós somos gratos, porque o Senhor nos desenvolve a cada dia da nossa vida. Pai, muito obrigado. Se existe algum filho teu aqui que já é maduro espiritualmente, obrigado porque ele gostava de certas coisas que não agradavam a ti, mas que ele decidiu, Pai, que a vida dele deve estar em conformidade com a tua vontade. Pai, obrigado também se há algum filho teu imaturo aqui, mas não imaturo porque passou o tempo e ele não amadureceu, mas obrigado porque, independente do tempo, se faz 1 ano, 2 anos que ele tomou a decisão de estar ao teu lado. Então, Pai, que esse leite espiritual, que esse alimento sólido possa fazer parte da vida dele. Que a gente possa então compreender que a tua vontade não está resumida em apenas agradar o próprio eu, mas sim de nós compartilharmos, Pai, a tua bênção, o teu amor com as outras pessoas. Nos use, Pai. Nós queremos amadurecer cada vez mais e mais. E assim como Timóteo nos fala, nós queremos ser padrão para outras pessoas. A tua palavra diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja padrão para todas as outras pessoas. Pai, estamos à tua disposição e nós oramos e clamamos em teu nome. Amém.